Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar um curso, um webinar, rápido sobre Python, Então, eu vou tentar passar um pouco da introdução ao Python, bem objetivo, bem claro, e assim, a gente já vai começar vendo os conceitos e depois partindo para a prática, Então, antes de a gente começar, vamos apresentar um pouco, Eu sou Joás Antônio, sou pesquisador de segurança da informação, sou programador Python, tenho diversos projetos como experiência na área de segurança da informação, na área de desenvolvimento, Python e desenvolvimento web, e sou instrutor Microsoft, participo como pesquisador de segurança pela WASP e sou assistente de ensino pela Cybrary. E assim, o objetivo agora dessa aula aqui é falar um pouco sobre Python, dar uma noção básica aí para vocês, e eu vou disponibilizar todos os códigos que a gente for analisar aí na descrição. Então a gente vai ver o Python do básico ao intermediário, A gente não vai chegar a ver o avançado, porque o intuito é só passar um pouco da sintaxe do Python, Chegando no conceito avançado, a gente vai partir para um outro horizonte, para um outro lado do Python, que aí a gente pode separar uma aula inteira só para falar de Python avançado. Então, para começar, a gente vai falar o que é Python, Então, de maneira resumida, o Python é uma linguagem de programação de alto nível, E ela foi lançada pelo Guido van Rossum em 1991. Então, o Python é uma linguagem inovadora, Ela veio para mudar toda a percepção de programação, Então, a gente tinha a linguagem C, que era uma linguagem totalmente difícil de se programar, uma linguagem muito chata, E aí chegou o Python, e o Python ele mastigou tudo da linguagem C e facilitou todas as nossas vidas, E facilitou tanto que eliminou os pontos e vírgula da sintaxe, Então a gente não precisa se preocupar com ponto e vírgula em cada linha que a gente for digitar. E isso já é algo sensacional. E ela é uma programação de alto nível, então ela está muito mais próxima da linguagem humana do que da linguagem de máquina, Ela é interpretada, Então você tem o interpretador dela, você não precisa compilar para executar no Python. Você baixa lá o Python na sua máquina, O software de Python na sua máquina, e rapidamente você instala na sua máquina e você consegue programar com Python sem necessidade de uma IDE, ou de um ambiente de desenvolvimento, Você consegue programar sem a necessidade de compilar um código. E assim, ela é de script, imperativa, orientada a objetos, ou seja, é uma linguagem muito fácil de se programar, é uma linguagem muito atual, você consegue desenvolver para qualquer tipo de situação, então você pode desenvolver em Python tanto para automatizar tarefas como para desenvolver grandes softwares, e, e é uma linguagem totalmente independente, Então a gente tem linguagens que elas são que tem uma sintaxe quase parecida com as outras, e o Python ela não difere das outras, mas algumas coisas ele acaba sendo diferente, Tanto pela sua facilidade de programar. Então a gente vai ver alguns conceitos onde que a gente vai ver decorrer do nosso desenvolvimento, como por exemplo a palavra variável, Então, eu peguei um texto no Wikipedia que resume basicamente o que é uma variável. Então, uma variável é um objeto. Então, o que será um objeto? Uma posição frequentemente localizado na memória.
Então, ela retém e apresenta um tipo de valor ou expressão. Então, as variáveis elas só existem em tempo de execução e elas são associadas a nomes chamados de identificadores durante o tempo de desenvolvimento. Aí você pensa, nossa, estou meio bugado, não entendi. Então, variável, ela você define no seu código e dentro dessa variável você vai ter um valor. Dentro desse valor é onde vai conter uma determinada instrução, um determinado comando, um determinado valor numérico, valor de tipo texto, e essa variável ela pode ser chamada durante o código. Então vamos supor que a gente tem uma variável com o meu nome. Então a gente quer printar o meu nome no decorrer do código. Então eu defino uma variável com um valor sendo dentro desse valor o meu nome, e assim eu consigo printar no decorrer da execução do código. E aqui tem os tipos de dados, né? Então a gente vai ver tipos de dados e operadores. Então eu deixei um link no Wikipedia para vocês entenderem os tipos de dados que a gente tem, os tipos de dados que uma variável pode armazenar e os seus operadores. Então a gente pode baixar o Python, né? A gente clica no site e a gente baixa o Python e a gente pode baixar um ambiente de desenvolvimento integrado. Esse ambiente de desenvolvimento integrado ele é muito bom para quem quer desenvolver grandes códigos, porque o ambiente de desenvolvimento ele ajuda na hora de você escrever um código em relação a facilitar a sua vida na hora é, é, com por exemplo, você vai estar escrevendo um código e você não lembra de uma determinada sintaxe. Então, com uma IDE, você consegue, você tem uma tabela onde mostra todas as sintaxes para um determinado comando, ou seja, facilita muito a sua vida, né? E assim, o ambiente de desenvolvimento integrado, você executa ele ao vivo, né? Você facilita muito na hora de você testar os seus códigos, você debugar ele, né? Encontrar bugs no código, erros de sintaxe. Então, o ambiente de desenvolvimento integrado ele é indispensável quando você quer desenvolver grandes códigos. Então, os tipos de variáveis, né? Então, a gente tem as variáveis mutáveis e imutáveis, né? Então, as mutáveis, elas permitem que o conteúdo da variável seja alterado, né? Então, a gente tem comandos que mudam o valor, né? Ela não tem um valor definido, pré-definido. Você pode inserir qualquer tipo de valor que aquela variável aceite. E os imutáveis é aquela variável que já tem um valor definido, ela não pode mudar esse conteúdo, né? Ela não é alterado. E aqui temos os operadores, né? Então abaixo a gente tem os operadores de soma, diferença, multiplicação, divisão inteira, módulo, potência, positivo e negativo. Então esses operadores eles podem ser utilizados dependendo das circunstâncias, né? Se você for fazer um cálculo matemático, o sinal de mais, que é o sinal de soma, ele vai ter o seu determinado contexto, né? Então, na linguagem de programação, os operadores eles têm um determinado contexto conforme você está desenvolvendo o seu código. Os operadores lógicos, né? A gente vê os operadores aritméticos lógicos são o sinal de maior, o sinal de menor, o maior ou igual, o menor ou igual, o igual e o diferente, né? Lembrando que o igual ele precisa ser né? Dois sinais de igual para definir que um valor tem que ser igual. Por exemplo, 1 é igual a 1? Obviamente que sim, é um valor igual. Mas 1 é igual a 2? Não, o 2 é um valor diferente. Então, esse é um operador lógico. Você vai utilizar operadores lógicos para definir a lógica, né? Então, a gente vai ver que um simples igual, né, um simples igual sem ser dois iguais, ele tem o seu contexto nas linguagens de programação. Então, quando a gente pegar na prática, vocês vão perceber. E os tipos de dados, né? Os tipos de dados, eu deixo aqui alguns links, né? Para vocês verem os tipos de dados existentes.
na linguagem Python. Então a gente vai ver estrutura de condicional simples. Então essa estrutura de condicional simples é quando ele executa um comando se a condição for verdadeira. Então se a condição for verdadeira, ele executa o comando. Se a condição não for falsa, ele não vai executar nada. Ele vai encerrar o programa. E a gente tem uma lógica com fluxograma, né? Então aqui é o programa de início, aqui entra na condição. Então se a condição for verdadeira, ele vai executar um determinado comando. Mas se a condição for falsa, ele encerra o programa. Agora a estrutura condicional de condição composta, ela tem o if e o else, né? O se e o caso ao contrário. Então no fluxograma a gente viu lá que início, condição. Se a condição for verdadeira, ele executa o comando. Se a condição for falsa, ele não vai executar nada. Agora na condição composta, se a condição for verdadeira, ele vai executar comandos. Mas se a condição não for falsa, ele vai executar outro tipo de comando. Então ele já executa outro comando se a condição for falsa, né? Se a condição for else. E a estrutura de repetição ou laço, né, é uma estrutura que permite executar mais de uma vez o comando ou conjunto de comandos, de acordo com uma condição ou com um contador. Então elas são utilizadas para repetir ações que são executadas para todos os elementos de uma lista de dados, né? Então a estrutura de laço e repetição ela serve para um determinado propósito, né? Então se você tem um código lá e não quer que toda hora, vamos supor que você monte um programa de cadastro. Então você quer cadastrar vários usuários, mas não quer que ele fique executando o programa toda hora para cadastrar um usuário diferente. Você utiliza a estrutura de laço. A estrutura de laço ela vai deixar o programa em loop até as condições for verdadeiras. Então, quando a condição for falsa e você não quiser mais cadastrar nenhum usuário, você encerra o programa se encerra, né? Você encerra o programa e a condição se torna falsa, né? E a estrutura de repetição é que quando eu quero repetir alguma coisa várias vezes. Então vamos supor que eu quero repetir o nome numa lista 5 vezes. Então eu defino uma estrutura de repetição para isso. Então vamos ver na prática, né? Aqui abri o site, né? Vocês podem baixar o Python, vocês instalam pela versão do seu sistema operacional ou vocês podem clicar aqui ó, no última versão do Windows, né? Que é o download Python 3.8. Então vocês podem executar o CMD. Executando o CMD vocês digitam Python. Tem máquina que mudou. Tem máquina que é Py e tem máquinas que você precisa definir isso nas variáveis de ambientes, né? Então eu vou deixar um link para vocês verem como é que é muito fácil definir na variável de ambiente um comando, alguma instrução. Aí vocês utilizam o seu ambiente e perguntam se tiver qualquer tipo de dúvida, né? O exit eu saio do Python, né? Então se eu vim aqui digitar Python, vamos agora fazer o nosso primeiro programinha, que é o print. Então print hello world. Ele me retorna, imprime na tela, né? O print é para ele imprimir na tela um determinado texto, né? Deixa eu ver se está saindo o áudio. Eu não estou usando o microfone, então é o som ambiente. Então acho que vocês vão acabar escutando diversas coisas, diversos barulhos, né? Então como eu não estou usando o microfone para direcionar minha voz apenas uma saída de áudio, vocês vão acabar escutando diversas coisas em voltas aí. Mas eu espero que a minha voz esteja sobressaindo nos barulhos que podem estar surgindo. Enfim, eu não quero utilizar o CMD. Eu quero utilizar o que? Se eu vir aqui digitar Python no menu inicial, ele vai me mostrar a idle. A idle é um ambiente de desenvolvimento padrão do Python. Então, esse ambiente de desenvolvimento padrão no Python ele já supre muitas necessidades. Porém, lembre-se, uma dica que eu vou dar é que nunca
utilize a IDLE para desenvolver códigos grandes. Porque na IDE PyCharm, o código ele muda um pouco. Você desenvolve na IDLE de um jeito. No PyCharm ele acaba mudando algumas coisas, por incrível que pareça, eu notei isso. Então, eu gosto de usar o IDLE apenas para montar scripts rápidos, scripts básicos, né? Mas se você quer desenvolver um software, usa a IDE PyCharm, eu recomendo. E aqui, eu tenho aqui nos nossos arquivos, se você tiver baixado aí o GitHub, que está na descrição, você vai ter o arquivo Python básico. Vamos começar vendo aqui o Hello World. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e clicar em Edit with IDLE. E aqui está, nosso primeiro programinha. Então, o que a gente está vendo aqui na linha comentada, né? Comentar uma linha, você abre com o jogo da velha, né? O hashtag. Então, abri aqui duas variáveis, né? A variável A e a variável B. E o que tem dentro dessa variável? Lembre-se, né? Eu falei para vocês que o valor igual é muito diferente. Ele é diferente do valor igual. O igual ele é para operadores lógicos. O igual é para ele definir um valor dentro de uma variável, dentro de uma sintaxe, dentro de um comando. Então, na variável A, essa é a variável A, eu abri a variável A, e dentro da variável A eu adicionei um valor do tipo texto, escrito olá. E a variável B, eu abri um valor do tipo texto, escrito tudo bem. E se eu vir aqui Run e clicar em executar, eu vou dar um OK. E o que ele vai mostrar? Olá, tudo bem. Por quê? Aqui no print eu coloquei a variável A e eu separei com vírgula. Sim, você separa com vírgula dentro do print. Se você quer ter um texto e você quer separar esse texto, você separa com vírgula. Por exemplo, print curso, vírgula, eu abro aspas, fecho os aspas, vírgula, porque eu quero separar esse texto. Agora vamos lá, eu vou dar um F5 e aí eu separei ele. Não diferenciou em nada, né? Seria a mesma coisa, mas é só para mostrar para vocês. E uma outra forma de você separar é utilizando o mais. Só que utilizando o mais, ele deixa os valores juntos, né? Então lembre-se, o valor de mais, ele depende do contexto. Aqui a gente está no tipo de texto. Então no tipo de texto, o mais ele representa uma opção. Em operadores aritméticos, quando eu vou entrar nas somas aritméticas, ele é diferente. Então, só para ficar mais claro, eu vou usar vírgula. Pronto. Olha a diferença, junto e separado. Ok? Vamos para... deixa eu ver... cadê? Entrada. Agora vamos ver a entrada de dados. O que é entrada de dados? Lembre-se, o print ele é saída de dados, ele mostra para nós na tela. Agora, se eu quiser entrar com algum tipo de dado, nossa, agora vocês vão falar, nossa, mas agora eu tô meio bugadinho agora, eu não tô entendendo esses montes de código aí. Agora a gente vai misturar duas coisas. Primeiro aqui eu estou printando, olá a todos, bem-vindo ao curso. Aí eu quero que você digite o nome. Eu quero que você entre com um dado do tipo texto. Como eu sei que é do tipo texto, eu não defini ainda. Mais para frente a gente vai ver como definir os tipos de dados, né? Os tipos de variáveis que a gente tem. Mas, então, aqui nesse texto comentado aqui fala que eu abri uma variável que vai receber uma entrada de dados que será no caso algum nome. E aqui eu
eu imprimo, eu printo na tela a variável. Então eu vou inserir um valor aqui dentro, ele vai armazenar dentro da variável e aqui é onde eu vou printar. Vamos ver na prática. F5, eu vou colocar Joás. Pronto, ele printou para mim. Ele armazenou dentro da variável nome e ele printou para mim. Enfim, agora a gente vai ver aqui a parte numérica. Eu não vou encerrar o programa, mas eu só vou mostrar para vocês. Então, abri uma variável número 1, número 2, que está esperando algum valor. Mas esse valor é do tipo numérico. Eu ainda não defini o tipo de valor dele. E aqui é o resultado. Então, ele vai pegar o valor número 1, número 2, né? Ele vai pegar o valor que vai entrar dentro do input, da entrada de dados, que eu vou entrar com ele, eu vou entrar com dois valores. Ele vai armazenar no número 1, no número 2, eu vou abrir uma variável resultado, e aqui ele vai fazer uma subtração do valor número 1 e do valor número 2. O resultado que der dessa subtração, ele vai armazenar dentro dessa variável e vai printar aqui, ó. O resultado da soma é da subtração, né? Mas é que eu mudei o exemplo, mas da subtração aí ele vai me printar o resultado. Então eu vou colocar meu nome. Agora eu vou colocar 5 menos 3. Interessante. Olha o que apareceu para nós aqui. Ele disse que os valores correspondentes da variável ele detectou que não é do tipo string, não é do tipo texto. Então quando o input ele não é definido nada, ele vai detectar tudo como tipo de texto. Se a gente vir aqui agora o tipo de variável, acho que é o tipo de variável, isso mesmo. Vamos ver, antes de a gente resolver esse problema, a gente vai vir aqui nos tipos de variáveis. Então, ó, vamos printar uma variável do tipo str, que é o tipo string. String é texto. É essa, quando tem aspas. Quando tem aspas é uma variável do tipo texto. O tipo inteiro é um tipo numérico. Então, ele entra sem aspas, né? Se eu colocar aspas aqui, ele vira do tipo texto, tipo string. Números quebrados 1.73, ele é float. 4 menos 3j, ele já entra na parte complexa, cálculos complexos, que já entra letra e números. E o tipo booleano é o do tipo true ou falso, verdadeiro ou falso. Então, essa é uma variável do tipo booleano. Aqui eu estou abrindo a variáveis tipo nome, e aqui eu estou usando o comando type. Eu quero saber o type do nome. Então, abri a variável, digitei o comando type, como se fosse o print. Só que no caso é um comando type, né? Como se fosse print nome. Mas eu estou usando o comando type para ver o tipo do valor correspondente. E você nota que ele me retornou os tipos de dados aqui, né? Então essa é a lógica dele. Agora vamos resolver lá no nosso programinha. Sim, eu quero fechar isso. Entrada. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que definir qual que é o tipo do input. O tipo do input é do tipo inteiro. Sim, eu tenho que colocar um int para identificar que a entrada de dados será somente do tipo inteiro, do tipo numérico. E aí eu tenho que fazer o que? Eu tenho que abrir o int, abrir um parênteses e fechar o parênteses aqui. Abrir outro parênteses aqui e fechar aqui. E esse parênteses aqui eu fecho aqui. Ou vice-versa, né? Vai depender da forma que você olha. Então vamos resolver. Então, será que resolvemos esse problema? Então vou digitar Joás, agora eu vou digitar 5 menos 3. E o resultado da subtração é 2. O resultado da subtração é vírgula 2. Se eu colocasse mais, ele ia printar
tudo junto. E aí não ficaria algo bem visivelmente legal, né? Então, se eu colocar 5 menos 3, ó, ele na verdade, ele não, deixa eu ver, porque eu coloquei errado. Então, Joás 5 menos 3, ó, na verdade, vírgula, eu estou colocando algo errado, mas com vírgula ele vai normal. Então, mantenha a vírgula porque é essencial na visualização. Enfim, vamos fechar aqui. Vamos entrar agora na entrada pergunta. A gente vai passar aqui rapidinho, deixa eu ver quanto tempo. Ok. Então aqui eu tenho definido os tipos de dados, né? String, int e float. Vamos ver na prática. Digite seu nome, Joás, idade 19, altura 1,70, peso 99 quilos. Algumas informações são mentiras, tá bom? Mas aqui já dá para ter uma noção. O seu nome é... Aí se pergunta, mas o que você está fazendo aqui? Então, eu estou abrindo o print para ele me mostrar um resultado, imprimir na tela um resultado mais legal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou montando um texto, eu fecho com as aspas, abro aspas, e fecho com uma vírgula para separar. Então, depois da vírgula, coloca a variável nome. Então, o seu nome é, vírgula, Joás. Eu não posso colocar assim, porque ele vai dar erro. Eu preciso da vírgula para dizer que eu estou meio que encerrando, que eu estou pulando esse texto, que eu quero inserir uma outra informação depois. E assim por diante. Eu coloco vírgula, a sua idade é, vírgula, a idade, vírgula, a sua altura é. E você precisa dar o espaço corretamente, para não ficar tudo junto. Então, vocês podem estar testando aí e montando o seu ambiente legalzinho. Ok. Agora a gente vai ver cálculos. Então vamos lá. Então abrir 5 tipos de variáveis com 5 tipos de valores. Então vamos ver na prática. O primeiro, ele está fazendo um cálculo de soma, ele vai somar 10 mais 20. Vamos abrir uma calculadora para vocês entenderem, né? Para vocês verem como que está a lógica. Esperar a calculadora abrir. Isso. Então vamos lá. Eu estou somando 10 mais 20, certo? E o que eu estou fazendo? Eu estou subtraindo menos pelo valor 30. Aí ele deu 0. Vezes 40. 0 dividido por 4. Aí você pensa, nossa, mas que lógica louca foi essa? Então, o Python ele identificou uma lógica totalmente diferente. Pode ser A 10 mais 20 menos C 30. O que pode ser feito? Ele esteja executando primeiro a divisão, depois o vezes, depois o mais. É uma lógica matemática muito difícil. Você precisaria estar fazendo uma análise para entender como que funciona, qual a ordem que o Python ele acaba seguindo aqui, né? Talvez linguagens de programações elas são difíceis de retornar valores zeros, né? Só se eu definir A igual a 0 e B igual a 0, e aí ele vai retornar 0. Mas ele tem que dar um jeito para retornar um valor. Então pode ser que ele esteja executando fazendo esse cálculo. Então é muito difícil. Ó, 270
Então, ó, ele esteja jogando negativamente, ele esteja fazendo de trás para frente para poder dar um valor negativo. Então é muito difícil você entender a lógica do Python, para vocês verem como que é. Aqui na calculadora deu uma coisa, né? Significa que o Python está errado? Não. Né? Alguma coisa deu para que ele detectasse com negativo, o valor negativo. Mas enfim, o outro exemplo aqui é onde eu vou digitar um número, vou digitar 20 e 30. Ele vai somar. O que está aparecendo aqui? Eu coloquei dois tipos de print. O primeiro é aquele tipo de print convencional, então coloca soma entre o valor em soma entre vírgula n1, vírgula e, vírgula n2, vale S, o S é de resultado, ou soma. A variável pode ter qualquer tipo de nome, você pode colocar Star Wars aí, mas o importante é ter sentido na lógica. E a outra, eu utilizei o format. Então, o que eu fiz? Eu abri aspas, eu coloquei a soma entre, eu abri chaves e coloquei 0. E chaves 1, vale chaves 2. Aí você me fala, mas eu não entendi nada. Aqui no final eu vou abrir um ponto format de formato. Qual o formato? Qual é a ordem que vai corresponder? 0 é relacionado a N1. 1 é relacionado a N2 e 2 é relacionado a S. Lembre-se, na computação, todos os números começam de 0 a 9, nunca vai começar de 1 a 10, sempre de 0 a 9, linguagem decimal. Aqui ele vai por essa ordem, então essa ordem é 0, essa ordem é 1 e essa ordem é 2. Então eu poderia mudar totalmente a ordem aqui. Então vou digitar 50 no N1, N1 50, 10. Primeiro, perceba, o primeiro ele foi certo, N1, N2, S. Mas no último ele coloca, o primeiro vai ser o 10, ó, que eu defini. Conseguiram entender? O N2 aqui, número 2. Então ele vai primeiro o 10 e depois o 50, que o 50, o N1 corresponde a 0. Então essa é uma lógica doidinha do Python também. Cálculo 2, deixa eu ver se o cálculo 2 ele tem alguma coisa relevante para nós, né? Então, a gente vê aqui que ele vai fazer um cálculo de vezes, ele pega o número que entrar, ele vai fazer o cálculo vezes 2 e o triplo vezes 3, né? E aí ele vai fazer a raiz quadrada, né? E é aquele mesmo esquema. Eu posso colocar o 0, 1, 2. E esses dois pontos, esse daqui não faz tanta diferença. Esse daqui basicamente não faz diferença nenhuma. Você só coloca para caso algum dos valores, ó, se eu colocar aqui, você só coloca para, por exemplo, ponto, você separar os valores para os valores não ficarem juntos. Por exemplo, ficar aqui 447, por aí vai, né? Então, aqui vai depender muito do contexto do seu código também. Recomendo vocês procurarem esses tipos de sintaxe. Enfim, agora vamos estar vendo para ir mais rapidinho, para não ser algo muito grande. Acho que eu vou, para adiantar mais rápido, estrutura de repetição e contador. Então a gente vai ver isso daqui, que são importantes. Então, contador, eu quero que conte de... Opa!
Show. Então, o que ele fez aqui? O contador é igual a 1. O while, enquanto o contador for menor que 999, ele vai imprimir na tela os valores do contador. Aí, o que ele vai fazer? Contador mais 1. Então, ele vai contar de 1 em 1. Contador 2, ele vai pular 11, 12, 13. Ele pulou 2 casas. Se eu colocar contador 3, ele vai pular de 3 em 3. Então, vai ser 3, 6, 9. 4, 4, 8, 12. Por aí vai. E aqui, ele já entra com um valor falso. Aqui, enquanto for verdadeiro, ele vai. Por que ele para no 9698? Porque o 9699 não conta. Se eu quero contar o 9699, eu tenho que colocar 1000. Então, sempre o último valor ele vai omitir, porque começa do 0. Então, ele vai do 0 a 998. Por quê? Se a gente for analisar, o 0 é um número. Então, ele conta como 9699. Se eu quero printar 1000 números, ele vai printar o 999. Então, aqui embaixo, deixa eu ver, acho que eu vou ter que comentar essa linha para não dar conflito. Opa, ok, vamos lá. Ah, ok, esqueci disso. Opa. Ok, as aspas. Então, o que ele fez aqui? O contador começa do 0 e ele diz, enquanto o contador for menor que 5, ele vai printar e vai contar de 1 em 1. Posso colocar para contar de 2 em 2, então 2, 4. Aí, quando ele passar de 5, ele entra no else. Aí, o que esse else faz? Caso ao contrário, caso ao contrário, o contador passar de 5, ele vai printar. O loop while foi encerrado com sucesso. Então, se ele passar de 6, e eu colocar aqui contador mais 1, ele vai encerrar o loop. Ele não vai continuar. Diferente daqui que não tem nada, para você ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele para o código e não avisa mais nada. O que acontece se passar dos 998, dos 999 números, né? Então, deixa eu fechar esse daqui. Eu tinha aberto o outro aqui. Deixa eu fechar esse também. Deixa eu fechar esse também. E fechar esse também. Agora a gente vai ver a estrutura de repetição. Então, o que é a estrutura de repetição? E quanto for verdade, aqui acho que antes de a gente ver a estrutura de repetição, a gente tem que ver a estrutura de condição, né? Para vocês entenderem. Então, aqui tá os comparadores, né? Igual a gente viu, if, se, else e caso contrário. Então, aqui tem uma lógica básica, né? Idade. Eu quero printar o seguinte, eu quero saber se na minha faixa de idade eu sou considerado criança, adolescente ou adulto. Então, vou digitar um valor do tipo inteiro, que seria a minha idade. E aí ele vai falar, se idade for menor ou igual a 12, ele vai dizer, se idade for menor que 12, eu sou uma criança. Aí ele entra no elif. O elif, ele é meio que, caso ao contrário, se idade, ele dá continuidade ao if. Se a condição if não for verdadeira, ele vai partir para tentar outra condição. Se não for verdadeira, ele vai partir para outra. Se não for verdadeira, ele vai entrar no else, que é a condição falsa, né?
Então vamos ver na prática. Eu quero colocar minha idade como 13. Então eu sou considerado, ó, se for menor ou igual a 18, se minha idade for menor ou igual a 18, eu sou adolescente. Se eu tiver 12 anos, eu sou adolescente. Ok, com 12 anos eu sou adolescente. Porque eu não coloquei o quê? O igual. Se eu sou igual, se for menor, eu sou criança. Se eu tiver 12 anos, eu já sou adolescente. Porque eu não coloquei igual. Agora, se eu colocasse igual aqui, 12, eu já poderia ser uma criança. Ok? Agora aqui tem uma lógica. Se a idade for menor que 60 ou maior ou igual a 50, então se eu colocar 55, eu sou adulto. Se eu colocar 61, não consta nada. Não consta nada, porque eu tenho mais do que a idade limite do que definido aqui. Então, se eu tiver 49, eu sou adulto. Se eu tiver 20, eu sou adulto. Se eu tiver 19, também sou adulto. Agora, se eu tiver 18, será que eu sou adulto? Não, sou adolescente ainda. Entenderam? Tem a condição 2 aqui também. Vamos para a condição 2. Eu não sei se eu tinha aberto, mas não custa nada. Nessa condição 2, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar, a gente vai fazer um cálculo de média. Então, vamos lá. Eu tirei 5 na primeira nota e minha segunda nota foi 4. A sua média foi 4,5. Eu reprovei. Por quê? Ele vai fazer uma soma, ele vai pegar a média, ele vai fazer ele vai fazer a média do número 1 mais número 2 e vai dividir por 2. Dividindo por 2, ele vai printar para mim. A sua média foi format, ele vai printar somente a média, o resultado. A sua média foi 4,5. 4,5. Se média for igual ou maior, for maior ou igual a 6, eu bati 6 ou maior com esse valor, e eu passei. Se não, eu reprovei. Se eu tirei 5,9, eu reprovei. Agora, se eu, por exemplo, tirei 7 e tirei 6, eu passei. A minha média foi 6,5, então eu passei na matéria. Ok? Agora a gente pode estar vendo lá a estrutura de repetição. A estrutura de repetição diz aqui, enquanto for verdade, ele vai executar esse aplicativo. Quando entrar no else, aqui ele vai parar. Vamos ver na prática? Vamos lá. Então, e digite sua idade. 10. Se idade for maior ou igual a 10 e idade for menor do que 20, você é adolescente. 20, você é jovem. 19, você é adolescente. 20, eu já sou jovem, né? Porque aqui, ó, maior ou igual a 20, eu sou jovem. Se eu colocar 29, eu sou jovem. 30, eu já sou adulto. Se eu colocar 31, eu sou adulto. Se eu colocar 99, eu sou adulto. Se eu colocar 100, você é adulto. E se eu colocar 101? O valor não é encontrado, né? Então, ele vai continuando esse loop. Aqui, eu não tenho nada definido caso seja o valor falso. Por que ele não parou aqui? Eu digitei 101 e ele não parou. Porque faltou um comando aqui, chamado break. Agora vamos ver. Deixa eu 99, 100, 101. Bloco while. Aqui ele já entrou em outro, ok? Mas aqui ele diz condição é igual a true. Ele está dizendo que minha condição é verdadeira e o bloco else é condição falsa. É só para um indicativo. Mas aqui eu precisaria do break. O break é que vai falar, ó,
Caso falso, printa o valor não encontrado e para o programa. Então, é isso aí. Estrutura de repetição, enfim. Deixa eu ver, tipo primitivo, deixa eu ver se é essencial a gente mostrar isso daqui. Aqui é os tipos de formato, né? Os tipos de dados. Então a gente tem os tipos de que só tem espaços, é um número, é alfabético, é alfanumérico que mistura letras e números, é só maiúsculo, é só minúsculo, está capitalizado, maiúsculo e minúsculo. Vamos ver, ó, digite algo. Então se eu digitar apenas números, ele vai dizer que é um número. E é alfanumérico, porque contém números, não importa. Se eu colocar, por exemplo, Joás 1, 2, 3, ele não é um número, ele não é só número, mas ele é alfanumérico e está capitalizado, porque tem maiúsculas e minúsculas. Se eu colocar só Joás, ele vai falar que está em minúsculas e é alfanumérico e é alfabético. Alfanumérico ele vai colocar true para todos, por quê? Pode ser tanto letras como números, né? Ele está dizendo. E por aí vai. Vocês podem estar dando uma brincada e analisando com calma. Agora a gente vai. Acho que eu vou deixar para ir para a parte intermediária na próxima aula, né? Porque a gente tem muita coisa para ver ainda. Ok para vocês? Então, eu deixo o dever nessa aula intermediária porque foi muito grande. Eu achei que seria muito pequeno, mas eu ainda deixei algumas brechas ainda sobre a aula básica. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero vocês na próxima. E até mais. Qualquer dúvida podem estar perguntando.